Você está ouvindo a mais um capítulo de uma das obras de Ellen Goldwhite. Para que você receba diariamente um novo capítulo, inscreva-se no canal, dê seu like e deixe seu comentário. Se estiver gostando, compartilhe em seus grupos de WhatsApp. Gratidão. Mensagens Escolhidas, volume 2, capítulo 44. O perigo da hipnose. Advertência a médicos que empregam métodos hipnóticos. Irmão e irmã N, rogo-vos em nome do Senhor, que vos lembreis que a menos que se mudem vossos sentimentos relativamente à ciência da cura da mente, a menos que ambos compreendais que vos encontrais em decidida necessidade de que vossa mente seja convertida e transformada, sereis pedras de tropeço, lamentáveis espetáculos aos anjos e aos homens. A verdade não tem tido senão pequena influência sobre vós. É perigoso para quem quer que seja, não importa quão bom homem seja ele, esforçar-se por influenciar outra mente humana para ficar sob controle de sua própria mente. Permite-me dizer-vos que a cura mental é uma ciência satânica. Já fostes bastante longe nisso para pôr seriamente em risco vossa experiência futura. Desde o princípio de sua entrada em vossa mente até agora, tem sido uma excrescência demasiado daninha. A menos que possais ver que Satanás é a mente mestra que inventou esta ciência, não será tão fácil como supondes separar-vos dela raiz e ramos. Toda a filosofia dessa ciência é uma obra-prima de engano satânico. Por amor de vossa alma, libertai-vos de tudo que seja dessa espécie. Toda vez que pondes na mente de outra pessoa ideias quanto a esta ciência para adquirirdes domínio de sua mente, encontrai-vos em terreno de Satanás, cooperando decididamente com ele. Por amor de vossa alma, rompei com esse laço do inimigo. Nenhum de vós deve estudar a ciência em que tendes estado interessados. Estudá-la é apanhar o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Deus vos livre a vós e a qualquer outro mortal de aprender ou ensinar tal ciência. O fato de estardes tendo qualquer contato com essa ciência, só por si seria suficiente para vos mostrar, irmão N, a incoerência de serdes o diretor médico da clínica. Lidando com a ciência da cura da mente, tendes estado a comer da árvore da ciência do bem e do mal, na qual Deus vos proibiu tocar. É mais que tempo de começardes a olhar a Jesus e, pela contemplação de seu caráter, transformar-vos à semelhança divina. Separai de vós tudo quanto tenha sabor de hipnotismo, a ciência pela qual os instrumentos satânicos operam. Conselho acerca da publicação de livros de hipnotismo. Por um período de anos, no esforço de utilizar proveitosamente o aparelhamento de nossas casas editoras, adquirido para a impressão da mensagem, foi aceita certa quantidade de trabalho comercial. Veio o tempo em que, entre outros artigos, foi aceito um exemplar de caráter prejudicial para a publicação. É feita referência a esse triste incidente em Testemunhos para a Igreja, volume 7, páginas 164 a 168, e na matéria que segue tratando da publicação de literatura de hipnose. Compiladores. Hão de seus gerentes ser agentes de Satanás, mediante a publicação de livros que tratem de assunto de hipnotismo? Há de essa lepra ser introduzida no escritório? Satanás e seus instrumentos têm estado e estão trabalhando diligentemente. Dará Deus sua bênção às casas publicadoras, se elas aceitarem os enganos do inimigo? Onde as instituições que têm sido conservadas perante o povo como santas ao Senhor se tornarem escolas em que os obreiros comem do fruto da proibida árvore da ciência? Animaremos Satanás em sua insidiosa entrada na cidadela da verdade para depositar sua ciência infernal, como ele fez no Éden? São os homens que se encontram no centro da obra, homens incapazes de distinguir entre a verdade e o erro. São eles homens que não podem ver as terríveis consequências de prestar influência ao erro. Caso ganhasseis milhões de dólares por trabalho dessa espécie, que valor teria esse lucro quando comparado com a terrível perda em que se incorre por dar publicidade às mentiras de Satanás
tornando possível o mundo dizer que foram publicados livros contendo erros na Casa Editora Adventista do Sétimo Dia para serem largamente disseminados na terra. Despertai e compreendei que vossos prelos têm publicado as mentiras do diabo. Procedam os homens que conhecem a verdade como homens sábios, pondo toda a força de sua influência ao lado da verdade e da justiça. Ciências relativas à mente. Nesses dias em que tantas vezes o ceticismo e a descrença se apresentam com roupagens científicas, precisamos guardar-nos de todo lado. Por esse meio, nosso grande adversário está enganando a milhares e levando-os cativos segundo a sua vontade. Tremenda é a vantagem que ele tira das ciências relativas à mente humana. Aí ele, à semelhança da serpente, insinua-se imperceptivelmente para corromper a obra de Deus. Essa penetração de Satanás mediante as ciências é bem planejada. Por meio da frenologia, da psicologia e do mesmerismo, ele vem mais diretamente ao povo desta geração e opera com aquele poder que lhe deve caracterizar os esforços perto do encerramento do tempo de graça. A mente de milhares tem sido assim envenenada e conduzida à descrença. Enquanto se crê que uma mente humana afeta tão maravilhosamente outra, Satanás, que está pronto a aproveitar-se de toda vantagem, insinua-se e opera à direita e à esquerda. E ao passo que os que são devotados a essas ciências louvam-nas até as nuvens por causa das grandes e boas obras que afirmam serem operadas por elas, mal sabem eles que poder para o mal estão nutrindo. É, no entanto, um poder que ainda operará com todos os sinais e prodígios de mentira, com todo o engano da injustiça. Notai a influência dessas ciências, querido leitor, pois o conflito entre Cristo e Satanás ainda não terminou. A negligência da oração leva os homens a confiar em sua própria força e abre a porta à tentação. Em muitos casos, a imaginação é cativada por pesquisas científicas, e os homens se lisonjeiam mediante a consciência de suas próprias faculdades. As ciências que tratam da mente humana são muito exaltadas. Elas são boas em seu devido lugar, mas Satanás delas se apodera como poderosos instrumentos seus para enganar e destruir as almas. Suas artes são aceitas como vindas do céu, e ele recebe assim o culto que lhe convém. O mundo, que se julga ser tão beneficiado pela frenologia e o magnetismo animal, nunca foi tão corrupto como agora. Por meio dessas ciências é destruída a virtude e são lançadas as bases do espiritismo. Como ser preservado de influências enganadoras? Satanás encontra muitas vezes poderoso instrumento para o mal no poder que a mente humana é capaz de exercer sobre outra. Esta influência é tão sedutora que a pessoa que está sendo moldada por ela fica a miúdo inconsciente de seu poder. Deus me ordenou que falasse advertindo contra este mal, para que seus servos não venham a cair sob o enganoso poder de Satanás. O inimigo é obreiro mestre, e se o povo de Deus não for constantemente guiado pelo Espírito de Deus, serão enredados e presos. Por milhares de anos, Satanás tem estado fazendo experiências sobre as propriedades da mente humana e tem aprendido a conhecê-la bem. Mediante sua obra sutil nestes últimos dias, está ligando a mente humana com a sua própria, imbuindo-a de seus próprios pensamentos. E ele está fazendo esta obra de maneira tão enganadora que os que lhe aceitam a direção não sabem que estão sendo conduzidos por ele segundo lhe apraz. O grande enganador espera confundir a mente de homens e mulheres de tal maneira que nenhuma outra voz senão a sua seja ouvida. Quando Cristo revelou a Pedro o tempo de prova e sofrimento que estava diante dele, e Pedro replicou: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Mateus 16, 22. O Salvador ordenou: Para trás de mim, Satanás. Mateus 16, 23. Satanás estava falando por intermédio de Pedro, fazendo-o desempenhar a parte do tentador. A presença dele não era suspeitada por Pedro, mas Cristo pôde perceber a presença do enganador e, em sua repreensão a Pedro, dirigiu-se ao verdadeiro inimigo.
Uma ocasião, falando aos 12 e referindo-se a Judas, Cristo declarou: "Um de vós é um diabo." João 6:70. Muitas vezes nos dias de seu ministério terrestre, o Salvador enfrentou seu adversário em forma humana, quando Satanás, como um espírito imundo, tomava posse de homens. Ele toma posse de mentes humanas em nossos dias. Em meus labores na causa de Deus, tenho repetidamente enfrentado aqueles que estavam assim possessos, e em nome do Senhor tenho repreendido o espírito mau. Não é pela força que Satanás toma posse da mente humana. Enquanto os homens dormem, o inimigo semeia o joio na igreja. Enquanto os homens se encontram espiritualmente adormecidos, o inimigo realiza sua obra de iniquidade. É quando seu súdito não entende, Mateus 13:19, que ele arrebata a boa semente semeada no coração. Quando homens e mulheres se encontram neste estado, quando sua vida espiritual não está sendo continuamente alimentada pelo Espírito de Deus, Satanás pode incutir-lhes seu espírito e levá-los a fazer as suas obras. Rogo que seja afastada de nossa vida toda ação que não é aprovada por Deus. Estamos chegando ao término da história terrestre. A batalha torna-se dia a dia mais renhida.